O Uruguai, oficialmente República Oriental do Uruguai, é um país localizado no sudeste da América do Sul. Limita-se ao norte com o estado brasileiro do Rio Grande do Sul, sendo esta sua única fronteira terrestre. A oeste, seu limite é o Rio Uruguai, ao sul o Rio da Prata e a leste o Oceano Atlântico. Por curto espaço de tempo, entre 1821 a 1825, o Uruguai esteve anexado ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Hoje tem menos de 3 milhões e meio de habitantes, dos quais 1.800.000 vivem na área metropolitana. Durante a crise financeira de 2008-2009, o país foi o único do continente americano que não sofreu seus efeitos. Estima-se que entre 88% a 94% da população possua ascendência europeia ou mestiça. O Uruguai é o primeiro país da América Latina em qualidade de vida ou desenvolvimento humano. A capital do Uruguai é a cidade de Montevidéu, localizada às margens do Rio da Prata. De acordo com estudos atuais, a cidade tem uma população de 1.270.000 habitantes, aproximadamente um terço da população total do país. Esta população, entretanto, já foi maior. O Uruguai, de maneira geral, e nos últimos 30 anos, vive uma crise demográfica. Isto é explicado pelo modelo de sua economia baseada principalmente na criação do gado bovino, que requer pouca gente para seu manuseio. Estudos de 2016 mostram que 550.000 uruguaios vivem no exterior, em grande parte jovens em idade reprodutiva. É um número muito elevado para um país que tem menos de 3 milhões e meio de habitantes. Por isso, é um país que mantém suas portas abertas para os imigrantes. Argentinos, brasileiros e oriundos de outros países sul-americanos formam a maior parte da população imigrante em Montevidéu e em todo o Uruguai. Em menores quantidades estão os chineses e espanhóis. Atualmente, Montevidéu é uma cidade bastante assediada pelo turismo, pois tanto atende aos que buscam o turismo cultural, quanto àqueles que optam por atividades recreativas, como shows, praias e centro gastronômico. As avenidas que circundam Montevidéu, em contato com o Oceano e Rio da Prata, são chamadas de Ramblas. Ao todo, a cidade possui por volta de 20.000 quilômetros de ramblas, ou grandes avenidas à beira-mar e Rio da Prata, as quais recebem nomes locais. São avenidas largas, duplicadas em quase toda a sua extensão, com limites de velocidade variados para cada trecho, nunca ultrapassando 75 km por hora. As ramblas são sempre os caminhos naturais para os frequentadores das praias. As ramblas encantam os habitantes e visitantes da cidade, convertem-se em pontos de encontro daqueles que são apaixonados por caminhadas, futebol de areia e maratonas, que ocorrem ao longo do ano.
Esta rambla se chama República do México. Ao atravessar o bairro de Ponta Gorda, tem uma interessante praça, a Praça de la Armada, ou Praça de Virgílio, onde se destaca uma escultura em bronze de concepção abstrata que homenageia marinheiros de armadas que caíram no mar. Um anel formado por um golfinho e um homem se tocando nas suas extremidades, como na lenda grega. Na Grécia Antiga, um golfinho teria salvado o poeta Arion do afogamento, levando-o em segurança até uma praia ao sul da península de Peloponeso. Seguindo em direção leste, vamos alcançar a praia mais distante do centro da cidade, 15 quilômetros, já na Rambla Tomás Berreta, a Praia Carrasco, no bairro do mesmo nome. Carrasco é o bairro residencial mais importante da cidade e seu nome é proveniente do senhor Salvador Sebastián Carrasco, um dos principais povoadores de Montevidéu e tio-avô do libertador José Gervásio Artigas. Salvador Carrasco comprou toda a região em 1907 e 5 anos depois criou a Sociedade Anônima Balneário Carrasco, iniciando o desenvolvimento do bairro. Em 1921, seria inaugurado o Hotel Carrasco, hoje o principal hotel de Montevidéu, onde funciona o maior cassino da cidade. A mais concorrida praia de Montevidéu se chama Pocitos e se localiza no bairro de Buceu, a apenas 7 quilômetros da Alfândega, local referência para a cidade. Em Pocitos vive a classe média alta da cidade, bairro da moda com muitos cafés e restaurantes finos. Além das areias brancas e finas e água com baixo teor de salinidade, seus calçadões atraem caminhantes, praticantes de corridas e aqueles que têm como hábito o passeio diário com o animal de estimação. Outros preferem a caminhada pela própria areia fina e úmida. Pocitos é a praia das mais belas mulheres de Montevidéu e que recebe as mais importantes personalidades do mundo político, artístico e esportivo. É a praia escolhida pela melhor dupla de vôlei de praia do país, Guigu e Gomes, para seus treinamentos. Sua orla é circundada pela Rambla República del Perú e caracteriza-se por uma arquitetura de lindos e novíssimos edifícios, com 10 a 15 andares, que rodeiam o estuário do Rio da Prata, especialmente em torno desta praia. Cada vez mais está se transformando em um local autônomo e independente do centro da cidade, mantendo todos os serviços comerciais, bancários e profissionais imprescindíveis para seu funcionamento. Com cerca de 70 mil habitantes, Pocitos é o bairro mais densamente povoado de Montevidéu. O nome desta praia vem do século XIX, época em que mulheres simples vinham lavar suas roupas, aproveitando suas areias limpas e água doce por ser de origem fluvial. Aqui cavavam pequenas fossas ou pocitos em língua espanhola, para facilitar seu trabalho. Assim, não só a praia, mas toda a área passou a ser chamada de Pocitos. O primeiro loteamento para o erguimento do bairro data dos anos de 1830 a 1840 e foi chamado Nuestra Senhora de los Pocitos. Pocitos foi o primeiro bairro a receber o bonde elétrico na cidade, o qual percorria um trecho de 7 quilômetros, desde as aduanas até esta praia, tendo sido inaugurado em 8 de dezembro de 1906. Os uruguaios dividem a orla de Montevidéu em 7 praias ao todo. Aqui passamos pela Rambla Presidente Wilson, a qual contorna a segunda maior praia da cidade em frequência popular, a Praia de Ramírez, à esquerda de nosso veículo, e o Parque Rodó no lado oposto. Com 43 hectares de extensão, o Parque Rodó tem uma grande variedade de vegetação,
lagos, parque infantil, enfim, uma grande infraestrutura para o lazer. Reunindo praia e parque, é um dos pontos mais frequentados pela população nos finais de semana e feriados. Deixando as Ramblas e suas belas praias, vamos em direção oeste para conhecer um dos mais imponentes edifícios de Montevidéu, o Palácio Legislativo. A construção grandiosa, bela e rica em detalhes, segue o estilo neoclássico grego e suas fachadas, inclusive as colunas, são revestidas com 17 tonalidades de mármore provenientes da Grécia. O prédio levou cerca de 17 anos para ser construído e foi inaugurado em 1925 como homenagem aos 100 anos da Declaração de Independência. Esta foi a época do apogeu uruguaio, quando o país era tratado como a Suíça das Américas. A Assembleia Geral do Uruguai é o principal órgão legislativo da República Oriental do Uruguai. A apenas 4 quadras do Palácio Legislativo está localizado o chamado Mercado Agrícola de Montevidéu. O mercado é do princípio do século XX e, de fato, somente comercializava produtos agrícolas. Porém, hoje pode-se encontrar de tudo por aqui. Alimentos em geral, como frutas e legumes, roupas, produtos industrializados, artesanatos, informática, etc. Montevidéu é uma cidade riquíssima em áreas verdes. O Parque Battle, que agora percorremos, é um dos 3 maiores, com uma superfície de 60 hectares, localizado no centro da cidade, no bairro de Três Cruces, sendo considerado o pulmão da cidade. Seu nome foi dado em homenagem a José Beto y Ordóñez, presidente do Uruguai entre 1911 a 1915. É o parque mais ligado à cultura e esportes em Montevidéu, sendo dotado de um velódromo e pista de atletismo. Nas suas imediações se localizam 3 grandes hospitais da cidade, sendo o de maior destaque o Hospital da Faculdade de Medicina da Universidade da República do Uruguai. No Parque Battle, entretanto, a estrutura dominante é o grande e famoso Estádio Centenário, monumento histórico do futebol mundial por ter sido o estádio em que se disputou a primeira Copa Mundial em 1930 e que foi vencida pela seleção do Uruguai, que já era também a campeã olímpica. O Estádio Centenário tem capacidade para 70 mil espectadores e seu estado de conservação atualmente não é dos melhores, porém permanece seu grande valor histórico. O nome Estádio Centenário foi dado em homenagem à promulgação da primeira Constituição uruguaia, que completou seu primeiro centenário naquele ano, 1930. Em frente ao Estádio Centenário de Montevidéu, foi erguido o maior monumento em bronze da cidade. O monumento La Carreta, em outubro de 1934, pelo escultor uruguaio José Belloni. Pela obra, o autor foi agraciado com uma medalha de ouro em um concurso internacional na Itália. O monumento é composto de uma carreta semi-encalhada tracionada por 3 juntas de bois, o carreiro a cavalo e 2 bois de reserva na parte posterior. A obra homenageia o meio de transporte de pessoas e de carga mais primitivo das Campinas uruguaias. Sua importância é tal que por aqui se diz que uma visita a Montevidéu não está completa sem tirar uma foto em frente a La Carreta. A história do carro de boi nos remete aos egípcios, babilônios, hebreus, fenícios, chineses e hindus, os primeiros povos a utilizarem este veículo como meio de transporte. Muito mais tarde, os europeus, durante a colonização da África e da América, transformaram o boi em importante meio de transporte das cargas das caravelas.
Ao que tudo indica, os carros de bois que chegaram à América do Sul têm origem romana, pois estes um dia o levaram para a província ibérica, de onde vieram os colonizadores espanhóis e portugueses. Rústico, modesto e vagaroso, o carro de bois, sem dúvidas, foi o fator que mais contribuiu para o progresso rural, não só do Uruguai, mas também do centro-sul do Brasil. Sou roceiro e às vezes chego a pensar que fui carreiro em outra vida. Tal é o meu gosto pelas histórias, causos, músicas e poesias, reverenciando o nosso carro de boi. Um dia, há não muito tempo, numa centenária fazenda, tive o desprazer de ver um deles se decompondo ao relento. E aí me deu conta que esqueceram seu passado. Ninguém mais se lembra que ele transportou sonhos e progressos, que abriu picadas e novas estradas que deram origem a vilas e povoados. Muitas delas são atualmente famosas rodovias e grandes metrópoles como Montevidéu. E aqui chegamos a uma das principais praças de Montevidéu, a Praça Juan Pedro Fabini ou Praça del Entrevero, no cruzamento de duas importantes avenidas da cidade, a Avenida del Libertador e a Avenida 18 de Julho. Além de lindos canteiros de flores e belas árvores, a praça também possui uma bela fonte central com jatos d'água, a Fuente del Entrevero, que abriga o monumento El Entrevero. A obra, que retrata homens, cavalos e lanças, homenageia os heróis anônimos que se empenharam pela pátria uruguaia e representa as primeiras lutas entre índios e gaúchos. Nas noites de sábados e domingos, a Praça del Entrevero é ponto de encontro de gente extremamente alegre e divertida, que se reúne para vivenciar a música uruguaia. São homens, mulheres e crianças que, com muito entusiasmo, curtem o som de uma das tantas bandas da cidade, interpretando músicas locais e internacionais. Versões em espanhol do nosso Roberto Carlos também fazem sucesso na Praça del Entrevero. Alguns não resistem ao romantismo da música do nosso rei e partem para a dança. Porém, a principal música e dança dos uruguaios e argentinos é o tango, de bela e complexa coreografia que exige muita habilidade dos bailarinos. Discépulo, poeta argentino e um dos maiores compositores de tango de todos os tempos, dizia que o tango é um pensamento triste que se pode dançar. Em outro canto da Praça del Entrevero, gente do povo, jovens, mas principalmente os quarentões, capricham nos seus passos e na bela e sensual coreografia da dança platina. A música do tango não tem uma origem clara. Uruguai e Argentina disputam a sua paternidade. Para alguns historiadores da dança, o tango descenderia da habanera, que se interpretava nos prostíbulos de Buenos Aires e Montevidéu. Isso nas duas últimas décadas do século XIX. Nessa época inicial, o tango era dançado por dois homens, daí o fato dos rostos virados não se fitarem. Depois, já nos anos 1910, levado por marinheiros franceses, o tango fez grande sucesso em Paris. Foi então aceito pela aristocracia platina, e o bandoneon, instrumento de origem alemã, se tornou o seu instrumento mais característico. A Avenida 9 de Julho é a principal via pública de Montevidéu. Ela homenageia a promulgação da primeira Constituição do Uruguai em 1930. Os constituintes que elaboraram esta Constituição são homenageados também com um belo monumento chamado Obelisco dos Constituintes, no ponto inicial da Avenida 18 de Julho, no seu cruzamento com a Avenida Artigas.
Aqui caminhamos no sentido oposto e estamos percorrendo as últimas quadras da Avenida 18 de Julho, que termina na Praça da Independência. A Praça da Independência é o ponto central da cidade, a praça mais importante e centro político de Montevidéu. Marca também o início da chamada Ciudad Vieja, através da Porta de la Ciudadela, um portal simbólico de acesso à Cidade Velha. No período colonial, neste ponto, os espanhóis construíram uma fortaleza para proteger o território de invasões portuguesas e inglesas. A parte cercada por esta muralha, às nossas costas, recebeu o nome de Ciudadela e hoje corresponde à chamada Cidade Velha de Montevidéu. Na Ciudadela se concentravam as atividades políticas, sociais e religiosas, centralizando os poderes econômico, político e militar. A fortaleza ocupava metade desta praça, hoje chamada de Praça da Independência. A única entrada à cidade, na época, era feita por este portal. Os monumentos e palácios da Praça da Independência contam muito da história do Uruguai e de sua capital. A mais característica construção da Praça da Independência é o Palácio do Salvo, inaugurado em 1925. Tem 95 metros de altura, distribuídos em 27 andares. E até 1935, este belo palácio foi o prédio mais alto da América Latina. Eleva-se no mesmo local onde anteriormente se erguia a Confeitaria La Giralda, que se tornou famosa por ter sido o local onde Gerardo Matos Rodrigues lançou o tango uruguaio mais famoso e difundido do mundo, La Comparsita. Os idealizadores do edifício foram Ángel e José e Lourenço Salvo, uma família italiana de comerciantes que prosperaram e decidiram construir este palácio e com ele presentear a cidade, como forma de agradecimento pela acolhida e pelas oportunidades que Montevidéu lhes deu. O curioso edifício foi construído como hotel, mas acabou sendo ocupado por escritórios de várias empresas e apartamentos residenciais até os dias atuais. No lado sul da mesma praça é encontrada a chamada Torre Executiva, um grande edifício envidraçado onde atualmente funciona a sede do Poder Executivo, ou seja, o Palácio do Governo do Uruguai. Sua construção iniciou-se em 1963, mas as obras foram muito lentas. Originalmente, o edifício seria utilizado pelo Poder Judiciário uruguaio, mas o governo de Tabaré Vázquez adquiriu o edifício para o Poder Executivo em 2006. As obras da torre foram reiniciadas e a inauguração ocorreu em 2009. O moderno edifício tem 56 metros de altura e 12 andares, sendo a maior parte da área ocupada pela Presidência da República. O gabinete de despachos do presidente ocupa o 11º andar. Apesar de ser a sede do governo do país, o palácio não tem guardas à sua entrada e seus arredores, atestando a segurança do Uruguai. Outra bela construção da Praça da Independência é o Palácio Esteves, cujo frontão é sustentado por um conjunto de colunas em estilo dórico ao lado da Torre Executiva. Foi construído em estilo clássico em 1873 como residência da família de Francisco Esteves. Em 1880, foi adquirido pelo governo uruguaio para albergar a sua sede, que ali funcionou até 1985. Algumas dependências do governo ainda funcionam neste belo edifício, onde também se realizam alguns atos protocolares da República do Uruguai. Neste palácio, por exemplo, se realiza a cerimônia de transferência da faixa presidencial a cada 5 anos.
Em um dos ângulos da Praça da Independência se localiza a mais importante casa de espetáculos de Montevidéu, o Teatro Solis. Construído em estilo neoclássico, seu frontão é sustentado por um belo conjunto de colunas de capitel coríntio. O frontão estampa uma figura em relevo do sol nascente, símbolo do Uruguai mostrado em sua bandeira. Trata-se de uma alusão ao Sol de Maio, imagem importada dos Incas, numa referência à Revolução de Maio, ocorrida na semana de 18 a 25 de maio de 1810, e que marcou o início do processo de sua independência em relação à Espanha. A história deste teatro se iniciou com a formação de uma sociedade de 156 cidadãos de Montevidéu que almejavam dotar a cidade de um teatro à altura dos melhores da Europa. Começaram pela escolha do terreno por sugestão do arquiteto italiano Carlo Zucchi, que o projetou em 1840. A obra foi iniciada 2 anos depois, mas em 1843 teve que ser interrompida devido ao início da Guerra Civil do Uruguai. Para a conclusão das obras, o projeto original foi adaptado por Francisco Javier de Garmendia, devido às necessidades econômicas e financeiras de um país em guerra. O Teatro Solis foi inaugurado no ano de 1856, na presença do presidente da República da época, com a apresentação da ópera Hernani, do compositor italiano Giuseppe Verdi. Seu nome é uma homenagem ao navegante espanhol Juan Díaz de Solís, que foi comandante da primeira expedição europeia a penetrar no Rio da Prata. Internamente tem forma elíptica, se assemelhando ao Grande Teatro alla Scala de Milão. Tais semelhanças a teatros italianos não são ocasionais, uma vez que foi projetado pelo arquiteto italiano Carlo Zucchi, já em 1837. No Teatro Solis de Montevidéu se apresentaram grandes nomes do mundo artístico mundial, de todas as áreas, como Enrico Caruso, Sarah Bernhardt, Arthur Rubinstein, Anna Pavlova, Isadora Duncan e Vladimir Vasiliev. Se bem que contíguo à Praça da Independência, em seu lado sudeste, o Teatro Solis já é considerado um edifício localizado na cidade velha de Montevidéu. O monumento mais importante da Praça da Independência de Montevidéu é uma vigorosa estátua equestre de José Artigas, considerado pelo povo uruguaio como el fundador de nuestra nacionalidade, a sua figura política mais importante de todos os tempos. Embora sua pedra fundamental tenha sido lançada já em 1884, a pujante estátua que ocupa o centro da praça apenas foi inaugurada em 1923. José Gervásio Artigas, um comerciante de couro e gado, entrou para as Forças Armadas do país em 1797. Durante a Guerra Hispano-Portuguesa, combateu os ingleses aliados dos portugueses no Rio da Prata. Nessa época, iniciou-se um movimento de libertação das colônias espanholas, e Artigas juntou-se aos insurrectos, sendo nomeado tenente-coronel pela Junta de Buenos Aires. Derrotou os espanhóis na Batalha de San José em 1811, obrigando o chefe da guarnição espanhola a retirar-se com suas tropas para Montevidéu. Lateralmente, na base de granito da estátua, placas em bronze revivem cenas de importantes batalhas vencidas por José Artigas nas guerras para a independência do Uruguai. No subsolo desta praça, e exatamente sob este monumento, foi instalado um mausoléu de granito para guardar as urnas com os restos mortais de José Artigas, o pai da pátria, o maior herói do Uruguai de todos os tempos.
José Gervásio Artigas nasceu em junho de 1774 em Montevidéu, que na época fazia parte do vice-reinado do Peru, pertencente ao Império Espanhol. Tornou-se militar em 1797 ao ingressar do Regimento de Lanceiros como tenente. Recebeu os títulos de chefe dos povos orientais e de protetor dos povos livres, por sua atuação firme na independência do país. Foi um dos mais importantes estadistas da Revolução do Rio da Prata, pelo que é referenciado também na Argentina, por sua contribuição à independência e federalização daquele país. Teve uma atuação destacada nas lutas pela independência e no predomínio dos ideais republicanos e democráticos contra os ideais monárquicos. Por isso, lutou primeiro contra o Império Espanhol, instalado nas cidades de Buenos Aires e Montevidéu, e depois contra o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Derrotado em 1820 pelas forças deste reino, o Uruguai foi anexado ao Brasil com o nome de Província Cisplatina, e Artigas se asilou do Paraguai, onde morreu em 1850. No ano de 1825, os brasileiros foram expulsos da província pelo líder uruguaio Juan Antônio Lavallejo. Sob a ajuda de tropas da Argentina, Lavallejo proclama a independência do Uruguai no mesmo instante, a qual seria reconhecida 3 anos depois, através do Tratado de Montevidéu. A belíssima Praça da Independência de Montevidéu representa uma divisa entre a Cidade Nova e a Cidade Velha. Ao se atravessar este portal, a Porta de la Ciudadela, a arquitetura de Montevidéu muda completamente. Sua principal rua se chama Sarandi, dita aqui como Calle Pedonale, o que significa rua exclusiva para pedestres. Este setor da cidade, ou Cidade Velha, começou a ser construído no século XVIII e seus edifícios trazem as características arquitetônicas daquele período. Por isto, ao entrar na Rua Sarandi, que seria uma sequência da Avenida 18 de Julho após a praça, nos defrontamos com edifícios em estilo neoclássico, clássico e Art Nouveau, muito raro em cidades americanas. O Art Nouveau teve origem na Bélgica nas últimas décadas do século XIX. Este lindo edifício apresenta todos os elementos do Art Nouveau: abundância de ferro e vidro, ornamentos com ramos e folhagens, balcões e uma pequena cúpula. Continuando uma caminhada pela Calle Sarandi, vamos encontrar em uma de suas travessas o chamado Espaço para a Diversidade Sexual. Aqui se encontra normalmente a comunidade gay, para festas, encontros e desfiles. A inauguração oficial da praça e seu monolito comemorativo ocorreu em fevereiro de 2005, presidida pelo prefeito Mariano Arana, na presença de grupos LGBT e de direitos humanos, promotores da iniciativa, bem como de intelectuais e artistas da esquerda. Desta forma, Montevidéu tornou-se a 4ª cidade do mundo e a primeira da América Latina a ter uma praça dedicada à diversidade sexual. O Uruguai é o país pioneiro em medidas relacionadas a direitos civis e democratização da sociedade. Em 1907, foi o primeiro país a legalizar o divórcio e, em 1932, o segundo país da América ao conceder às mulheres o direito ao voto. Em 2007, foi o primeiro país sul-americano a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a permitir a adoção de crianças por casais homossexuais. Em 2013, foi o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo, a venda e o consumo da maconha. Hoje, há mais de 8.000 cultivadores registrados e 78 clubes de usuários da cannabis sativa. A venda em farmácia, via que contempla a maior quantidade de consumidores, se iniciou em meados de 2017. Das 1.000 farmácias no país, apenas 16 aderiram ao plano inicial.
Os usuários devem se cadastrar para adquirir o produto, sendo proibida a venda para turistas. Cada usuário pode adquirir até 40 gramas mensais do produto, que deve ter, no máximo, 5% do tetrahidrocannabinol. Também na rua Sarandi se localiza a catedral da cidade, em uma praça denominada Praça de la Constitución, também construída em homenagem à primeira Constituição do Uruguai. A praça é toda arborizada com plátanos, o que lhe dá um certo ar europeu. A catedral foi inaugurada em 1804, faltando ainda as torres e outros detalhes. Internamente tem 3 naves e um transepto. Caracteriza-se também por apresentar belíssimas capelas laterais, cujos altares nada perdem para o altar central. Nos dias de nossa visita a Montevidéu, o Corinthians, um dos mais populares clubes do Brasil, jogou em Montevidéu e seus torcedores ocupavam várias mesas da praça pronunciando o seu tradicional grito de guerra: "Vai, Corinthians!". E a Sarandi, a Calle Pedonale, espinha dorsal da Montevidéu Velha, termina em um dos pontos mais procurados pelos turistas e também por muitos moradores: edifício da antiga aduana e o Mercado del Puerto. O edifício das aduanas do Porto de Montevidéu é um projeto do arquiteto Jorge Herrán e se constitui em uma notável arquitetura moderna com elementos Art Deco caracterizados por linhas retas e figuras quadradas ou cúbicas. O Mercado del Puerto é do século XIX, sendo repleto de bares e restaurantes especializados em carnes. O Mercado del Puerto não é um mercado nos moldes tradicionais, mas um importante centro gastronômico cujo carro-chefe é a parrilhada, um prato com vários tipos de carnes assadas na parrilha, ou seja, numa churrasqueira à base de lenha. O Mercado Velho foi inaugurado em 1868 e tem aparência semelhante a uma estação ferroviária antiga. As carnes e os queijos uruguaios são saborosos e de excelente qualidade, mas o cardápio dos restaurantes aqui inclui peças não muito comuns para os brasileiros, como os riñones ou rins, a molleja ou glândulas salivares do boi, e chinchulines ou intestinos. O aperitivo mais típico é o médio e médio, ou seja, uma mistura de espumante com vinho branco em porções iguais, e o clérico, vinho branco com frutas. Além de típicas, estas bebidas são deliciosas e apropriadas para acompanhar o churrasco. São servidas geladas, ideais para os dias mais quentes. Este mercado é muito frequentado por brasileiros, que aqui podem, inclusive, pagar suas contas com reais. Não raro, os garçons e proprietários de restaurantes deste local fazem até uma referência aos irmãos brasileiros, falando em português. Montevideo, Uruguai, para você, para que venha visitar nossa cidade. A cidade bela, com um restaurante para comer boas carnes, baby beef, contrafilé, picanha e todo o demais. Para nós é um prazer receber a todos vocês. Quem vem a Montevidéu não pode perder a oportunidade de comer uma das melhores carnes do mundo no Mercado Velho, acompanhado de um médio e médio. Saludo!